Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa. E, como temos feito nas últimas semanas, começaremos por falar da atualidade na Ucrânia, da guerra da Ucrânia. Creio que há duas evidências novas durante esta semana. Uma delas, o facto de a Ucrânia ter atacado território russo. E também, por outro lado, o facto de António Guterres, no meio de grandes críticas, ter chegado a Moscou para falar com o governo de Vladimir Putin. Como é que viu esta reunião entre a ONU e o governo da Rússia, Sr. Embaixador? A ONU tem sido criticada praticamente desde o início relativamente à sua incapacidade de atuação no quadro deste conflito. Verdade seja, e convém que isto fique claro, que as Nações Unidas, e isto é histórico, sempre que um membro permanente do Conselho de Segurança está envolvido em qualquer conflito, ficam praticamente de mãos atadas, tendo em atenção que esse membro permanente, pelo direito de veto, pode estimular e criar dentro do Conselho de Segurança, torna as Nações Unidas impotentes para qualquer reação. António Guterres, no início desta crise, e convém sublinhá-lo, teve uma declaração que foi considerada pela Rússia como ferindo o próprio espírito da Carta das Nações Unidas, porque António Guterres fez uma declaração muito forte contra a Rússia. No sentido de dizer que a sua intervenção na Ucrânia, a invasão da Ucrânia feita pela Rússia, feria os princípios do direito internacional, da integridade do território e se contrapunha à própria Carta das Nações Unidas. A Rússia, os membros permanentes do Conselho de Segurança não estão habituados a ser criticados pelo secretário-geral. No passado isso aconteceu duas vezes, uma vez por Boutros-Ghali e não foi reeleito por veto dos Estados Unidos, outra vez por Kofi Annan, também contra os Estados Unidos, durante a guerra do Iraque. Guterres foi muito forte nessa declaração, e de certa maneira fica a sensação que a sua capacidade de relação com a Rússia ficou ligeiramente diminuída a partir dessa altura. E a atenção que a Rússia lhe concedeu foi muito pouca, e isso também diminuiu a sua capacidade de intervenção. Temos que nos lembrar... A Rússia, de algum modo, conseguiu calar a voz de António Guterres. Conseguiu calar, reagindo fortemente. Por outro lado, ainda por cima tinha a presidência do Conselho de Segurança nessa altura, bloqueou as duas resoluções no Conselho de Segurança. Uma das resoluções vai para a Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, onde a Rússia é isolada, de certa maneira. Apenas 4 outros países votaram ao lado da Rússia, embora o número de países que se abstiveram fosse substancial. Mas, de certo modo, foi talvez o maior momento de isolamento da Rússia nas Nações Unidas. E, portanto, a Rússia terá, de certo modo, considerado que as Nações Unidas eram um território por onde não podia fazer nenhum caminho. Essa mesma consideração, no fundo, acaba por se confirmar quando as Nações Unidas, no âmbito do Conselho dos Direitos do Homem, decidem suspender a participação da Rússia no Conselho dos Direitos do Homem, afastar a Rússia do Conselho dos Direitos do Homem. É a primeira vez que isto acontece com um membro permanente do Conselho de Segurança. Portanto, a Rússia percebeu que o ambiente das Nações Unidas era um ambiente hostil. António Guterres, e convém também fazer alguma justiça nisso, foi mobilizando as várias organizações de natureza humanitária que podiam concorrer para um apoio à população ucraniana vítima do conflito, e o trabalho da Acnur, o trabalho da Cruz Vermelha Internacional, o trabalho de várias outras estruturas que foram mobilizadas nesse sentido, e de capitais da própria Orçamento das Nações Unidas que foram mobilizados, foram canalizados para ações. Portanto, as Nações Unidas não estiveram quietas, porque esta é a ideia que nós temos, que as Nações Unidas são apenas o Conselho de Segurança e são apenas a questão da guerra e da paz. Não é verdade. As Nações Unidas têm um espectro muito mais alargado. Agora, mostram as suas debilidades e os seus limites. E António Guterres, no fundo, no fundo acaba por transparecer na figura de António Guterres aquilo que são os limites próprios das Nações Unidas. Agora, António Guterres vai
foi a Moscovo. Há quem diga, e isso é uma leitura absolutamente legítima, que António Guterres foi a Moscovo um pouco impulsionado pela circunstância de ter havido 200 altos funcionários, antigos altos funcionários das Nações Unidas, que criticaram-no, que o criticaram por virtude dessa, de alguma falta de movimento no plano internacional. A tradição... Sendo verdade ou não, é uma mancha que vai ficar no currículo de António Guterres. É uma mancha, sendo verdade que de certo modo, na história das Nações Unidas, normalmente os secretários-gerais não são aqueles que fazem as mediações de natureza internacional. E em particular, volto a dizer, quando estão em causa membros permanentes do Conselho de Segurança. Normalmente são outros países, outras entidades. Lembre-se, por exemplo, das questões israelo-palestinianas, que é uma questão que esteve permanentemente sempre no quadro quem é que fez no quadro das Nações Unidas, quem é que fez os acordos. Foram os noruegueses, os chamados acordos de Oslo, os americanos. Há várias entidades que intervêm nestes processos, que têm normalmente um leverage maior sobre cada um dos lados. E há quem diga que neste momento será possível encontrar um papel para a Turquia que é ao mesmo tempo membro da NATO, embora um membro, pode-se dizer, atípico da NATO, tendo em conta as suas relações com a Rússia, nomeadamente a circunstância de ser talvez o único membro da NATO que é fornecido com material militar russo, o que é de facto a quadratura do círculo em matéria de defesa e segurança no quadro europeu. Claro. E, portanto, a Turquia ofereceu-se para poder fazer alguma mediação. Eu devo confessar, e isto voltando à questão propriamente da situação no terreno, que há a sensação de que neste momento ambos os lados estão a procurar jogar com o tempo. A Ucrânia, esperando o reforço de natureza económica, de natureza militar, que lhe permita reforçar-se e tentar contrariar aquilo que é este avanço rápido que a Rússia está a fazer na zona leste. A Rússia, esperando ter uma situação no terreno com a qual se sinta confortável para poder negociar um acordo qualquer. Mas nós já percebemos que, no caso da Ucrânia, a Ucrânia recuou muito relativamente àquilo que eram as suas posições há umas semanas, e isso tem sentido. A Ucrânia percebeu que conseguiu reagir melhor, que consegue ter maior apoio do mundo ocidental, nomeadamente dos americanos, e que isso lhe vai permitir resistir, e já disse que não está disponível para fazer concessões em matéria territorial, coisa que no início desta crise, se bem nos lembrarmos, parecia possível. Portanto, a Rússia também está ela própria, digamos, a ver a evolução da posição da Ucrânia. E está a tentar, com esta movimentação que se diz que teria a ver com a necessidade de fazer um movimento até ao dia 9 de maio, que é o dia do final da Segunda Guerra Mundial, em que a Rússia comemora normalmente como um elemento de vitória, gostaria de fazer até 9 de maio, apresentar uma solução no terreno, na base da qual fizesse uma negociação. Vamos ver o que é que se vai passar. Até lá há muita gente a morrer, há muita gente a sofrer e a situação é de grande gravidade e veremos em que medida esta visita de António Guterres, independentemente do eco de críticas que teve, pode ter algum efeito prático visível, diminuindo então essa eventual mancha que poderia ficar no seu currículo. Entretanto, aparentemente, mísseis ou armamento de outro género, não sou especialista, ucraniano caiu em território russo. Alguns analistas questionaram sobre porque é que finalmente isso está a acontecer e não terá acontecido antes. Parece-lhe que se esta iniciativa tiver continuidade, a guerra irá alastrar ainda mais em termos territoriais e em termos de ferocidade. António Guterres, aliás, teve uma expressão interessante depois da reunião com Sergei Lavrov, dizendo o elemento concreto desta guerra é que a Rússia invadiu a Ucrânia e a Ucrânia não invadiu a Rússia. Exato. E, portanto, essa é uma realidade, sabe-se quem é o agressor e sabe-se quem é o agredido. Eu diria que é quase uma ironia haver uma ação de natureza militar ucraniana no território russo. Ninguém está à espera de ver as tropas ucranianas avançar imperialmente sobre Moscovo. O que pode é haver situações de natureza conflitual em zona de fronteira que possam levar a ações militares pontuais de um lado ou do outro. Mas, dito isto, perante aquilo que é a barbaridade da invasão russa da Ucrânia, um ou outro incidente que
possa levar a Ucrânia a pôr um pé ou um míssil em zona russa, eu diria, quase irónico neste quadro. Claro, mas por outro lado, talvez tenha a função de dar a perceber aos russos que, afinal de contas, o problema fronteiriço que existe entre os dois países não será tão de sumenos como aquilo que, em princípio, o governo de Putin vende, entre aspas, ao seu próprio povo. Pois, resta saber também se a Ucrânia não se pode tentar sentir tentada a fazer alguma ação, por exemplo, na Bielorrússia, que serviu de testa de ponto dos russos e que é, manifestamente, digamos, um elo mais fraco relativamente ao tandem que tem com Moscou. Não é muito clara a estratégia ucraniana. O que para mim é muito claro é que a Ucrânia se sente cada vez mais confiante. Que passados que sejam algumas semanas mais ou alguns meses mais, a capacidade da Ucrânia de dispor de meios militares, agora já não apenas defensivos, mas também de caráter ofensivo, porque ficou muito claro das declarações do Lloyd Austin, o secretário de Defesa americano, que muito daquilo que é o novo equipamento que vai ser dado à Ucrânia tem um caráter ofensivo, e, portanto, e não meramente defensivo, como até agora tinha sido dado, nomeadamente aquele equipamento militar que a própria União Europeia tinha prometido. Portanto, vamos ter, se calhar, aqui uma mudança de registro. Isto não significa que as condições para um cessar-fogo e para uma negociação sejam melhores. Não, se calhar até significam mais o prolongamento da guerra. Claro. Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para repetirmos também o segundo tema, tal como da semana passada, isto é, o tema das presidenciais francesas. A Europa finalmente pôde respirar de alívio, pelo menos para os próximos 5 anos, ou talvez, dizem alguns, que para o próximo mês, uma vez que em junho os franceses regressam às urnas. Como é que viu a vitória de Emmanuel Macron? Se nós, como observador, devemos ter alguma distância relativamente às situações, há um limiar face ao qual eu não consigo resistir e dizer que fiquei muito satisfeito e com alguma maior calma depois do que vi nas eleições francesas. Eu acho que Emmanuel Macron, que é um candidato moderado, um candidato que ele dizia há 5 anos que não era nem de esquerda nem de direita. Porque é sempre uma coisa de direita, há que convir. Que é quase sempre uma coisa de direita, aliás, isso fica também relativamente provado com a sua própria ação política ao longo destes 5 anos, mas Emmanuel Macron conseguiu um resultado substancial. 58% de votos é algo importante quando se faz num segundo mandato, depois de um primeiro mandato com o Gilets jaunes, com a pandemia, com um mal-estar interno forte, agora com a guerra como pano de fundo de instabilidade das pessoas, e conseguiu derrotar a sua principal adversária, Marine Le Pen. Não podemos esquecer, é que Marine Le Pen, há 20 anos, o seu pai, o famoso apelido Le Pen, tinha tido 17 ou 18%, 16% dos votos, e agora tem 43% dos votos. E, portanto, estamos a ver numa progressão geométrica que, se ela própria o diz, se levarmos isto ciclicamente, daqui a 10 anos está com 50%. E não nos podemos sossegar ao ver um país da dimensão da França, com o papel que a França tem no cenário internacional, com uma extrema-direita, estamos a falar de extrema-direita, não estamos aqui, eu sei que o conceito é discutível, mas neste caso não estamos a falar de outra coisa que não seja extrema-direita, claro. Porque a agenda é bem clara no sentido do tratamento dos estrangeiros, e quando digo estrangeiros, gostava de sublinhar estrangeiros também de dupla nacionalidade, nomeadamente portugueses, e a França é o país do mundo que tem mais cidadãos portugueses, de origem portuguesa, com passaporte português. Não é o Brasil, não é a África do Sul, não é a Venezuela, não são os Estados Unidos, é a França. Eu fui embaixador em Paris e conheço bem a realidade. E, portanto, fico muito satisfeito também pelos portugueses que vivem em França, por esta circunstância, porque a agenda xenofóbica, a agenda pró-francês originário, de protecionismo nacional, de patriotismo quase radical, era a agenda de Marine Le Pen.
E era a agenda para as eleições. Nós sabemos, ao nível daquilo que é o magma cultural que está subjacente ao Rassemblement National, o antigo Fórum Nacional do pai de Marine Le Pen, o que é que ali está e o que é que ali vem. E mais do que isso, nós nestas eleições tivemos uma oportunidade muito boa de assistir àquilo que é a agenda profunda da filosofia do radicalismo de extrema-direita, que foi dada por Éric Zemmour, o candidato que está mais à direita que Marine Le Pen, mas que no fundo concentrou todos os seus votos em Marine Le Pen, e não há dúvida que não se perderam votos de Éric Zemmour. E mais do que isso, Marine Le Pen ao longo destes anos, e este é um ponto muito importante, tem vindo a colonizar, de certa maneira, o partido da direita tradicional francesa, o partido gaullista, que vem de Gaulle, de Pompidou, de Chirac, de Sarkozy, e que chegou a ter como candidato Fillon. E este partido, que era um partido que normalmente fazia uma espécie de uma barreira àquilo que era a extrema-direita, está hoje muito colonizado, e vale a pena dizê-lo alto e bom som, pelas doutrinas de extrema-direita. E nós assistimos a figuras desse partido, como Éric Ciotti, como Nadine Morano, como Laurent Wauquiez, como Mariani, que são figuras que se colaram praticamente à ideologia de Marine Le Pen, praticamente totalmente à ideologia de Marine Le Pen. E essas figuras, o que se prova hoje que a direita francesa, que no passado era uma direita que tinha uma tradição gaullista de separação profunda face à extrema-direita, está hoje colonizada nesse aspecto. O que significa também que a prazo nada nos garante que essa parte da direita não acabe por ficar completamente seduzida e não dê caminho daqui a 5 anos a uma eleição de alguém, seja Marine Le Pen ou outra pessoa qualquer, que acabe por protagonizar isso. E esse discurso de extrema-direita de Marine Le Pen tinha também uma outra dimensão, que não é de extrema-direita, mas é preocupante para quem gosta da Europa, que é um discurso de destruição da estrutura europeia. Dir-se-á que não, ela disse que gostava de ter uma outra Europa. Não é verdade. Ao questionar um conjunto de elementos essenciais daquilo que é o mercado interno europeu, ao criar barreiras que põem em causa a livre circulação, quer seja de pessoas, quer de capitais, quer de serviços, quer de bens, Marine Le Pen está a criar uma agenda anti-europeia e está a criar uma agenda para uma outra Europa, que é completamente uma Europa diferente da atual, particularmente das virtualidades da Europa atual. E como nós somos usufrutuários das virtualidades da Europa atual, esta Europa de Marine Le Pen não nos convém. Portanto, estamos aqui com uma França dividida. Mas o António tem razão. Em junho vamos a eleições legislativas. Marine Le Pen, nestas últimas eleições, eu enganei-me no número nas últimas eleições, há 5 anos, eu enganei-me no número, Marine Le Pen tem 8 deputados. 8 deputados. Para uma candidata que teve, na altura, 33% dos votos. Exatamente. Ora, num Parlamento, numa Assembleia Nacional Francesa, que tem 577 deputados. O que é que significa? Significa que o sistema político francês está feito para proteger os grandes partidos, e em particular os partidos que têm uma representação nacional bastante mais forte. E, portanto, mesmo que ela agora consiga, e vai-se ver esse teste, digamos, dar um salto nas eleições legislativas de junho, que são em 2 voltas, é preciso percebermos que as eleições são em 2 voltas, passa a segunda volta o candidato que tiver mais de 50% de votos e pelo menos 25% dos votos expressos, da percentagem de votos expressos, ou então passam os candidatos que tiverem mais de 12,5% dos votos expressos e vão sempre os 2 primeiros. Normalmente o que é que isto acontece? Isto favorecia no passado os 2 grandes partidos. À direita, que é um partido que já teve vários nomes, RPR, UDR, Les Républicains. À esquerda, o Partido Socialista, desde que Mitterrand o tinha conseguido congregar depois de ter vindo de uma dissolução praticamente do tempo da Quarta República. Essa alternância desapareceu nas últimas eleições legislativas. E embora o RPR, o Republicano tivesse uma grande representação, o Partido Socialista teve uma representação mais fraca. Porquê? Porque apareceu Emmanuel Macron. Exato. Um discurso que foi buscar votos à direita e à esquerda e que criou, e este é que é um ponto da maior importância e da maior tragédia, criou uma espécie de situação em que as alternativas estão ou muito à esquerda ou muito à direita. Ou muito à direita, com Marine Le Pen, Zemmour e o resto,
ou muito à esquerda com Jean-Luc Mélenchon. Eu volto a dizer que considero que Jean-Luc Mélenchon não é um candidato de extrema esquerda, como a minha imprensa portuguesa, na generalidade, tem vindo a dizer. Exatamente. Não é verdade. É um candidato populista de esquerda, mas que atrás de si tem muitos votos que são do Partido Socialista tradicional, que são sociais-democratas. Mas são pessoas que não se revêem nem numa política de Macron, como o António referiu há bocadinho. É uma política basicamente conservadora. É uma política de centro-direita, mas que acabaram por votar agora em Macron, alguns deles, pela simples razão de que não queriam Marine Le Pen. Mas é terrível ter um Presidente da República só porque não se quer o outro. Mas na França há uma tradicional situação que é, na primeira volta escolhe-se o partido que nós gostamos, o candidato que nós gostamos, e na segunda volta afastamos aquele que menos gostamos. Isto faz parte da regra da democracia francesa desde 58, desde a Constituição da Quinta República. E, portanto, neste momento, o que se está a passar é que um cidadão francês moderado não tem onde votar. Exato. Fora do Emmanuel Macron. Isto não é saudável. Porque, de repente, olha para a esquerda e vê Mélenchon que não lhe apetece, porque tem um discurso populista, anti-europeu, também, fortissimamente anti-europeu, anti-NATO, etc. E tem ao outro lado Marine Le Pen. E, portanto, há um desagrado e uma sensação de falta de alternativa e uma situação quase de angústia sob o ponto de vista democrático. Portanto, há que qualquer coisa, os partidos não se podem criar por lei, não é? Tem que ser a própria opinião pública a gerá-los. Vamos ver se Macron agora fica em situação mais difícil e terá que apoiar-se um pouco à direita ou à esquerda dentro de um espectro mais moderado, porque senão daqui a 5 anos vamos estar com os dois extremos como alternativas possíveis, particularmente porque daqui a 5 anos não haverá Macron, a Constituição não permite um terceiro mandato, não se vê muito claramente quem é que poderá protagonizar esta espécie de eleitorado de centro. Poderá ser alguém que seja ligado ao La République En Marche, a esta estrutura da La République En Marche. Edouard Philippe, por exemplo, que era um antigo primeiro-ministro e que criou um pequeno grupo que parece interessado nisso. Mas vamos ver, não é muito claro quem é que daqui a 5 anos poderá protagonizar isso, e do outro lado continuam os dois, Le Pen e Mélenchon. Claro, é com certeza um tema a que voltaremos lá mais para o verão. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos descobrir se ainda existe na geografia planetária um país que desapareceu das notícias, e há quem diga que quando um país desaparece das notícias é porque ele deixou de existir, o Afeganistão. O Afeganistão, que estava no topo das notícias imediatamente antes do início da invasão da Ucrânia, passa por um período em que, dizem alguns, a Rússia está cada vez mais presente. Aliás, é interessante verificar que na conferência de imprensa entre Lavrov e António Guterres, o ministro dos Negócios Estrangeiros russos, referiu-se à questão do Afeganistão, exatamente para dizer que a Rússia está interessada em tentar criar um governo de união nacional, de união política, mas também étnica, nacional no Afeganistão. Com certeza que o embaixador não se esqueceu que o Afeganistão continua a fazer parte dos países que existem no globo terrestre, não é verdade? Eu não estaria totalmente de acordo consigo no sentido de dizer que quando não se ouve falar de um país, ele não existe. Pelo contrário, eu acho que quando não se, em relação a certas zonas do mundo, quando não se ouve falar de um país é bom sinal. Exato. Neste caso não é bom sinal. Neste caso não é bom sinal, e o António referiu agora aí uma coisa, eu vou fazer uma confidência relativamente a um ponto que disse, que é a Rússia ter falado, através de Sergei Lavrov, da questão do Afeganistão. Eu há 10 anos recordo-me ter ouvido um responsável russo em Paris dizendo apenas o seguinte, eu já o escrevi, portanto não estou a inventar nada. Os americanos vão ser corridos do Afeganistão. E o Afeganistão vai sobrar para nós, infelizmente, porque os russos já tinham sido corridos do Afeganistão, a União Soviética já tinha sido corrida do Afeganistão. Exato. Tendo em conta que o Afeganistão é um país ingovernável, como aliás os ingleses já eles próprios tinham constatado
durante o período colonial, era uma zona absolutamente ingovernável. O Afeganistão, manifestamente, depois desta saída apressada dos Estados Unidos, em agosto de 2021, entraram em colapso. O regresso dos Talibã, ninguém previa que corresse bem, mas também dificilmente poderia ter corrido pior. Os Talibã mostraram-se, em primeiro lugar, completamente incapazes de gerar consensos internos. Há profundas divisões dos Talibã logo nos primeiros dias. Desapareceram alguns líderes logo nos primeiros dias. Os Talibã mostraram-se incapazes de garantir, digamos, o funcionamento normal do país, impuseram aquelas leis aceleradas que têm a ver com o tratamento das mulheres, a impossibilidade das crianças irem às escolas, etc. Um conjunto de fatores que são os fatores de unidade das várias fações extremistas islâmicas que ali estão. Exatamente. Mas à parte disso, nós não sabíamos, ficámos a saber, entretanto, que dentro do Afeganistão, o Estado Islâmico tinha uma força muito forte e que não era uma força que fosse sumável à força do governo de Cabul, ou ao novo governo de Cabul. Pelo contrário, era uma força... É uma força em competição com o novo governo de Cabul. O que é que nós assistimos nos últimos meses de que ninguém fala? Porque as banalidades, a certa altura no campo humanitário, ninguém fala. São, em primeiro lugar, atentados um pouco por todo o Afeganistão, desde Cabul, em particular em relação à Zona Norte. Há um atentado terrível em Mazar al-Sharif, que matou 30 e tal pessoas e feriu cerca de 90 pessoas numa mesquita, e que é atribuído, não, foi o próprio Estado Islâmico que reivindicou isso. Há ataques nas fronteiras do Uzbequistão e do Paquistão. Paquistão esse que todos nós sabemos que era cujas forças armadas e em particular os serviços secretos eram os grandes protetores dos Talibã e que nos fundos lhes deram grande apoio para desgosto dos Estados Unidos, que aliás entretanto quase que tentaram um golpe de Estado no Paquistão ao longo dos anos, e neste momento está-se a dar conta que é um grupo que contesta o governo do Uzbequistão, está a utilizar a fronteira e atacou através do Afeganistão uma base do Uzbequistão. Entretanto, deu-se conta que militares paquistaneses atacaram, como retaliação a um ataque de fronteira, atacaram zonas do Afeganistão, e houve ontem uma declaração do vice-ministro dos negócios estrangeiros do afegão, filho, aliás, do Mullah Omar, o famoso Mullah Omar, e que veio queixar-se dessa retaliação por parte do Paquistão. O que significa que estamos criando uma anarquia. Há bombas em Cabul, o país não funciona, as organizações internacionais humanitárias pararam de dar ajuda humanitária porque a condicionavam relativamente ao tratamento das crianças e das raparigas nas escolas. Os Estados Unidos bloquearam os fundos que o Afeganistão tinha em bancos americanos e congelaram esses fundos, e portanto há uma tragédia de natureza humanitária funcional e há um país que na realidade não funciona. E não funciona e está numa espécie de guerra civil. E há que mesmo quem diga que o Estado Islâmico poderá estar a tentar ser a alternativa dentro do Paquistão. Nós lembramos-nos, já agora vale a pena lembrar, que o Afeganistão tinha no passado o Al-Qaeda, razão que aliás levou os americanos, e justamente a seguir ao 11 de setembro, a atacarem o Afeganistão à procura do Al-Qaeda, à procura de Bin Laden, e eles depois refugiou-se das montanhas e parte dele foi para o Paquistão. Agora está o Estado Islâmico, que entretanto foi corrido de outras zonas e está neste momento a contestar um poder fraco, que é o poder dos Talibã. E, portanto, temos ali um problema que dificilmente poderá mobilizar a comunidade internacional para mandar lá para lá uma missão, porque todos nós já percebemos que mandar tropas para o Paquistão, para o Afeganistão, é perder tempo, dinheiro e vidas. Uma das razões que levam o Estado Islâmico a fazer esses ataques no Afeganistão, aparentemente, é o facto de, e como tem sido desde o início do Estado Islâmico, a sua luta encarniçada e violentíssima contra os xiitas. É exatamente isso que está a acontecer no Afeganistão, não é verdade, Sr. Embaixador? Mas não é só, mas não só.
não é só porque, por exemplo, esse ataque em Mazar al-Sharif foi contra uma comunidade azata, que é uma comunidade sunita, e portanto há aqui um elemento que, a meu ver, passa para além dessa conflitualidade sunitas-xiitas tradicionalmente. Mas sim, claramente digamos, o inimigo essencial do Estado Islâmico são os xiitas, nomeadamente aqueles cujo centro histórico religioso está no Irão, mas a sua ação é muito mais alargada. Aliás, já se tinha visto isso no quadro do Iraque, do final do Iraque e na zona da Síria, tinha-se visto que a ação do Estado Islâmico ia muito mais para além das fronteiras xiitas, e portanto não estava, como aliás se lembra, por exemplo, países como a Arábia Saudita opunham-se ferozmente ao Estado Islâmico e eram sunitas também. Sim. A Turquia, que é de uma obediência sunita diferente da Arábia Saudita, também se opunha ao Estado Islâmico. Estamos aqui com algumas conflitualidades que passam para além dessas divisões de natureza religiosa. Aparentemente, o trabalho que a Rússia está a implementar no Afeganistão tem a ver precisamente com a chamada, digamos, de uma série de responsáveis que chegaram a cruzar-se com os Estados Unidos e com a NATO, e com os quais a Rússia quer fazer uma espécie de conjunto que possa liderar um governo exatamente que abarque várias ligações. Nomeadamente, diz a Rússia, que tem falado com o ex-presidente Hamid Karzai, com Abdullah Abdullah, que é alguém que consegue passar há décadas pelos pingos da chuva e ser sempre alguém muito importante no Afeganistão. Parece-lhe que, de alguma forma, os talibã podem no futuro próximo, estar interessados ou terem abertura suficiente para aceitarem um governo desta natureza tão diversa? Tem razão ao dizer que Karzai e Abdullah Abdullah passaram entre os pingos da chuva. Lembrar-se-á, aliás, que Abdullah Abdullah foi em casa de Abdullah Abdullah que Karzai se refugiou imediatamente após os acontecimentos de agosto de ano passado. Exatamente. Eu não sei se a Rússia hoje tem capacidade, digamos, de pensar noutra coisa que não seja na Ucrânia, mas enfim, Exato. se tiver, estará com certeza a tentar criar alguma base de apoio internacional a uma solução ali, que pode também passar pela China. Nós temos que pensar uma coisa, há ali também uma outra conflitualidade que se projeta no Afeganistão, que é entre a Índia e o Paquistão. O Paquistão tinha uma belíssima relação com os talibã. Pelos vistos, essa relação está-se a degradar agora, como se viu nos incidentes de há dias. A Índia, curiosamente, tinha uma boa relação com Karzai, e imagino com Abdullah Abdullah. Portanto, não são fatores que se possam conjugar para uma estabilização. A China, sim, a China tinha dado sinais imediatamente a seguir à saída dos americanos de que podia estar interessada em ter um papel na estabilização. A China tem uma pequenina fronteira com o Afeganistão, ainda tem uma pequena fronteira com o Afeganistão. Mas notou-se de facto que, e isto volta àquela questão da minha conversa há 12 anos com o russo em Paris, é a Rússia quem tem a chave e o controle daquilo. Isto a Rússia porquê também? Vamos ser claros. Porque o Afeganistão é fronteira com dois países da Ásia Central, que eram antigas repúblicas da União Soviética. Certo. O Tajiquistão, onde há uma base russa, mesmo em cima da fronteira do Afeganistão. Há uma base russa que ainda lá se mantém. Eu estive nessa base russa, que é exatamente na fronteira do Afeganistão com o Tajiquistão. E o Uzbequistão, que tem interesses no Afeganistão, porque é dentro do Afeganistão que os movimentos que mais se opõem ao poder em Tashkent se movimentam. E, portanto, estamos aqui numa mistura, provavelmente os russos, se tiverem tempo, para além da Ucrânia se dedicarem a outras coisas, são capazes de ser
um fator possível da estabilização internacional naquela zona. Isto é uma tragédia porque nós olhamos para isto como uma espécie de jogo político, mas há milhares de vidas ali em causa. Pois claro, Há milhões de pessoas em altíssimo sofrimento, e eu às vezes ponho na dúvida sobre se estes bloqueios de ajuda humanitária, por razões muito, muito justificáveis, como sejam a atitude religiosa face às populações do governo dos Talibã, mas se na realidade não devemos talvez pôr isso um bocadinho na prateleira por algum tempo e tentar dar de comer àquela gente e tentar garantir que o sofrimento se reduz. pois claro. Muito bem, muito obrigado, embaixador Seixas da Costa. O programa Arte da Guerra fica por aqui esta semana. Para a próxima voltaremos com a repetição de alguns temas, com toda a certeza, e com certeza com novos temas. Até lá, obrigado.